E dá-lhe vídeo gigantesco! Teorias confirmadas e desmentidas de FNAF Parte 2. Feito pelo Fazden, a galera quer que eu veja. Então vamos ver, né, do que se trata, né? E sem muitas enrolações, porque tem muita coisa. Deixa o gostei, escreve, ativa o sino do vídeo do Fazden na descrição, pra vocês ir lá ver. É isso, 3, 2, 1. 3, 2, 1, foi! 2025, eu tinha feito um vídeo falando de algumas teorias confirmadas e desmentidas de FNAF. Porém, eu não gostei muito desse vídeo, sendo bem sincero. Tanto pelas teorias que eu escolhi, quanto pela forma com que eu as expliquei. Mas 8 meses depois, finalmente, essa é a parte 2 desse vídeo de teorias confirmadas e desmentidas de FNAF. Nossa, 26 então, se vocês gostarem desse vídeo, já deixem um like e se inscrevam no canal. 45 Mas então é isso, vambora pro vídeo. Ah, vamos lá. Não, deixa, ó, faz, me perdoa, mas eu vou ter que dar uma aceleradinha. Só pra não ficar tanto tempo, vamos lá. Vamos lá. Bem, antes de começarmos oficialmente com as novas teorias desta parte 2, eu queria fazer algumas correções das teorias da parte 1, porque nesse período de 2025 eu só sabia falar gritando no microfone e eu explicava muito mal as coisas. Mas enfim, o grande BO da parte 1 foi a teoria confirmada Retrofit e, consequentemente, a outra teoria Unwittered, já que elas duas se complementam. Primeiramente, a teoria Retrofit diz que o visual dos animatronics antes do FNAF 2 era o mesmo visual dos animatronics do FNAF 1, ou seja, um visual clássico, e que no FNAF 2 esse visual foi remodelado para o modelo dos Wittered, e mais pra frente no FNAF 1 esse modelo foi descartado de novo e remodelado para o design antigo antes do FNAF 2. Entenderam? Provavelmente não. Então deixa eu explicar com calma. Antes de tudo, eu quero que vocês saibam que antes dos anos 2000, existiam cerca de 4 pizzarias da Freddy's e uma lanchonete da Family Diner. Em 1983, abriu a lanchonete Fredbear's Family Diner e a pizzaria Freddy Fazbear's. Porém, após o fechamento de ambos os locais, em 1985 abriu apenas uma pizzaria da Freddy's, que é a pizzaria que vimos no Into the Pitch a propósito. 2 anos depois, em 1987, abriu outra pizzaria da Freddy's, que é a pizzaria do FNAF 2 com os Wittereds e os Toys. E muitos anos depois abriu a última pizzaria da Freddy's, que foi a do FNAF 1 em 1993. Uma pergunta que a galera pode ter que se faz válida: como que a Freddy Fazbear Pizza e FNAF no geral conseguiu se manter, tendo, tecnicamente falando, poucas localizações? Pessoal, eu tenho uma ideia de que, na verdade, tanto isso é até colocado que a Fazbear Entertainment, ela tem outras localizações que não aconteceram nada. Tem coisas, por exemplo, do El Chips, que eles acabaram adquirindo. Tem, por exemplo, aquele... Bone de Páscoa, que até apareceu no AR, que são outras localizações, mas que não necessariamente aconteceu alguma coisa nesses lugares. Não teve, nenhum sabe, William Afton usou ou algo do tipo. As localizações que nós estamos vendo são as localizações mais importantes, pois elas aconteceram realmente coisas triviais para essa história. Mas como é uma franquia, e se a gente for pegar da mesma ideia, igual a Chuck E. Cheese, igual Domino's ou Pizza Hut, tem muitas outras. Deve ter centenas de outras, né? Mas essas localizações aqui são as mais importantes para o universo, né? Para todas as coisas que aconteceram da história, que a gente viu do William Afton e tudo mais. Então, pensem dessa forma. Podem sim que tenham outras localizações, mas essas aqui são as mais importantes, porque sempre teve essa ideia de torne-se um franqueado, torne-se um... Agora mesmo pegue, né, o resto do seu dinheiro e abra uma Freddy Fazbear Pizza. Tanto que é o começo do Pizzaria Simulator, que é a ideia de você abrir a sua própria franquia da Freddy Fazbear. Então, é praticamente esta a ideia. Muitos faziam as pizzarias, fechavam e tal. Tanto que tem as pizzarias dos livros, seriam também outros locais diferentes que, tecnicamente falando, não aconteceram muita coisa assim de tão relevante, ou de que não se conectam com a história dos jogos, né? Mas algumas sim, outras não. Então, pensa que é uma franquia, muita coisa, com muita gente grande e com muita... É uma franquia muito grande também, e que pode ser que tenha animatrônicos até específicos, que nem a gente viu que tem os animatrônicos que ficam embaixo d'água, que tem a história do Submecanofobia, Felix the Shark, por exemplo, né? Que tecnicamente teria alguma coisa a ver com a Fazbear e tal, né? Então pense dessa forma, só pra vocês... Como que sustentou tudo? Pra mim, essa é a explicação mais plausível. Com os clássicos animatronics. Tá, mas onde eu quero chegar com isso? A Vamos teoria Retrofit diz que o visual dos animatronics das pizzarias de 83 e 85 era o mesmo visual dos animatronics do FNAF 1, ou seja, um visual clássico. Porém, em 1987, no FNAF 2, os animatronics foram remodelados para o visual dos Wittered animatronics.
Isso significa que a teoria Retrofit afirma que os animatronics do FNAF 1 são os mesmos animatronics Withered, até pelo fato de ambos possuírem as mesmas almas dentro dos trajes. Enfim, acabou que o visual dos Withered foram descartados e remodelados novamente, só que a Fazbear decidiu reutilizar o visual antigo dos animatronics de 83 e 85. A propósito, é por isso que essa teoria se chama Retrofit. Retrô significa coisas antigas, e fit significa retroatividade, ou seja, voltar atrás ou trazer algo do passado para... Eu não tenho como rebater, porque tá certo o que ele tá falando, pô. Uma coisa mais atual. Entenderam agora? A teoria Retrofit é basicamente isso. Em 83 e 85 era o visual dos clássicos. Em 87, esse visual foi remodelado para o dos Withered. E em 93, a Fazbear voltou atrás e decidiram usar o visual antigo. Eu acho que a única dúvida que a galera pode estar levantando é: como que então... de 85 a 87 os bichos ficou podre desse jeito? Eu acho que eles tentaram chegar a fazer, mas eles não concluíram o projeto. Porque da mesma forma que eles abandonaram a Mangle, né, e mesmo eles fazendo o animatrônico novo Raposa, que seria a Mangle, eles estavam tantas vezes sendo desmontado e montado que eles só desistiram, né? E aí pode ser que, como a pizzaria tinha pouco tempo pra abrir e já tinha alguns animatrônicos que eram os toys, eles só desistiram deles. Pode ser algo desse tipo. Mas também pode ser que esse mesmo modelo dos Withereds eram os modelos dos Withereds que o Henry e o William tinham feito. Porque quem fez esses designs, ao que dá a entender, eram os protótipos que estavam sendo feitos dentro da Edwin Murray, né? Lá de 79. Então, eles só pegaram o estilo que eles já estavam fazendo e poderia estar em uma outra pizzaria, também em 83. E aí eles falaram, vamos pegar aqueles bichos lá e vamos remodelar os de 83 nos de 87. Entenderam? Eu acho que é assim que fica mais plausível. Visto que eles estão podres, eles podem ter sido feitos em uma outra época. Mas o endoesqueleto é o mesmo, né? É só o design que muda. Mas o endoesqueleto e as crianças continuam o mesmo. É isso que eu acho que ele quis dizer também. De novo, de 83 e 85. Tá, mas onde confirma isso? Porque em 83 e 85 não era o visual dos Withered consertados, o famoso Unwithered. Sério que sempre foram os clássicos? Então por que os Withered existem? Bem, depois que eu fiz a parte 1 desse vídeo, essa teoria teve uma segunda versão, onde ela diz que os Unwithered podem ter existido em algum momento. Porém, vou fazer um vídeo detalhado disso aí, melhor. A versão original da Retrofit diz que os Unwithered não existem. A primeira versão dessa teoria diz que os Unwithered, que são os Withered consertados, nunca existiram, e que sempre foi o visual clássico, e que a Fazbear poderia até ter cogitado em usar eles como atração, porém que só serviram como peça de reposição, ou seja... eles são casando com o filme. Já a segunda versão dessa teoria, e a que eu julgo ter mais sentido com a história, é que os Unwithered existiram sim em 87. Porém, a Fazbear considerou o visual deles não muito convidativos para crianças, então decidiram descartá-los e usar os toys como atração principal. Porque na minha cabeça não tem por que a Fazbear querer gastar caro criando animatronics pra nada, além de gerar lucros e economizar. Enfim... a teoria Retrofit é basicamente isso. Em 83 e 85, os animatronics tinham o visual dos clássicos. Em 87, esse visual foi remodelado para os Withered. E em 93, a Fazbear remodelou de novo, só que dessa vez voltando atrás com a decisão e usando o visual clássico novamente. Simples, não é? E Não, e faz até mais sentido, porque eles tiveram que fazer um controle de danos. Esses animatrônicos, eles, tecnicamente falando, eles não tiveram nenhum tipo de problema, né? O Fred Bonitica Fox clássico, eles nunca tiveram nenhum tipo de problema em 83, por exemplo. A galera fala, como não, Cor? Não tiveram. O problema que aconteceu em 83 foi o Fredbear e a Puppet. Independente de quem veio primeiro ou não, o problema que aconteceu foi um animatrônico mordeu o cabelo da criança e acharam a criança lá fora. Não acharam, né? Mas a Puppet que ficou completamente instável, né? E aí, em 85, tecnicamente falando, não tinha nenhum problema porque eles não encontraram os corpos das crianças em 85. É isso que eu quis dizer. Então, eles falaram assim, como não teve nenhum tipo de problema e os toys apresentaram um problema em 87, descarta eles e já que a gente não conseguiu terminar, então vamos voltar pro clássico porque a gente precisa mostrar que esses animatrônicos que nós fizemos na época eram os mais seguros até então, né? Eram os mais de boa, né? Que estavam. Mas aí depois eles voltaram, né? Enfim, aí apresentou o problema em 93, que é o que acontece no FNAF 1. Então, é aquela coisa da própria marca tentar proteger, né? O que estava acontecendo. Tanto que se vocês perceberam, né? O Fredbear, quando aconteceu o problema, galera, todo mundo viu, o Fredbear não é mais utilizado. Ele não aparece mais como destaque. A gente sabe que ele existe, mas ele não aparece, tipo, nossa, atração Fredbear em 85, Fredbear em 87. Não, ele é um bicho completamente jogado pro lado. Da mesma forma que o Springbone também. Então faz sentido os caras falarem, não vamos usar mais esses bichos aqui. E aí a gente usa os bichos
bicho que tá seguro, que é Fred, Bonnet e Tika Foxy. Mas eles não sabiam que as almas das crianças estavam lá dentro, né? Enfim, é esse o ponto. O Secret of the Mimic acaba de confirmar essa teoria, onde o jogo que se passa nos anos 70 já aparece o visual dos clássicos animatronics sendo desenvolvidos. Exato. E o áudio do Edwin confirma exatamente isso, onde é dito que o Henry mandou encomendar os animatronics para Fred de 83, e vale ressaltar que esse visual foi feito pela Fiona, a esposa do Edwin, e já o visual dos Withereds foi feito pelo Harry. Porém, o Edwin achou a aparência dos Withereds muito feios e estranhos, e ele não queria descartar o visual da Fiona. Então é isso, gente. Eu só queria corrigir essa teoria mesmo, porque ela gerou bastante discussão nos comentários. Então eu espero que agora vocês tenham entendido tudo direitinho. Mas acreditem no que vocês acham melhor. A aparência dos animatronics muda quase nada na história. Se vocês preferem acreditar que eram os Unwithereds em 83 e 85, fiquem à vontade. Eu só quero trazer uma teoria e mostrar outras interpretações da história. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver agora que eu quero ver que o Fih chora, mas não vê. Agora finalmente podemos começar o vídeo de vez. Acreditem, aquilo era só introdução. Opa, eu quase esqueci de avisar, mas quando aparecer a imagem e o nome da teoria, no canto da tela haverá um papel amarelo indicando o grau de veracidade dessa teoria. Se o nível marcar um Freddy, significa que a teoria ainda é bastante discutida e não é totalmente confirmada. Já o último nível, com 3 Freddys, significa que a teoria é totalmente confirmada. Mas agora sim, vambora começar com as teorias confirmadas de FNAF. Vamos lá. Will Heartless. Will Heartless é a teoria de que a obsessão de William Afton pelo paranormal e por matar pessoas não foi causada por um evento específico, mas sim que ele é simplesmente um homem cruel e impiedoso que gosta de infligir dor. Olha, realmente, concordo, 100%. O William Afton não tem coração nenhum mesmo, não. Ele é bicho brabo mesmo. Will Heartless é a teoria que diz que o William Afton não possui uma motivação específica para cometer seus crimes. Ele só é mau porque é um homem sadomasoquista e cruel. Bem, muitas pessoas acreditam que a motivação pro William matar pessoas é porque ele sentia raiva de todos após ele perder o filho, que era a criança chorona, na mordida de 83. Porém, essa justificativa não tem mais sentido hoje em dia. Desde muito tempo, William Afton já foi apresentado como um cara sádico sem motivação para ser um assassino. As evidências para essa teoria estão no próprio jogo, onde no Sister Location, o William, sabendo dos riscos que os Phantasms ofereciam na Sister Location, ele mesmo assim decide levar Elizabeth. E até quando ela foi capturada pela Baby, ao invés do William tentar salvar Elizabeth, ele usou a Baby como cobaia para seus experimentos. Além disso, o William Não, mais ou menos. Não é que ele levou ela lá. Ele já tinha falado, e tem até os áudios da própria Elizabeth, que eu lembro na época, falando assim: Daddy, you make that just for me? Why I can't play with her? Porque que a Elizabeth perguntando sempre que não podia brincar com ela. O que aconteceu foi um acidente que o William Afton acabou usando para proveito próprio. Também por conta de que a própria filha morreu. Eu parei aqui para corrigir porque é assim, eu acredito no Heartless, eu acredito que ele é realmente sem coração, mas eu acredito também que ele tem algum tipo de propósito, que nem a gente colocou até no documentário, que eu lembro. O William Afton, ele viu também o relacionamento do Henry. Isso é até colocado também no filme. O jeito que era feito e colocado, então, né? A parte da coisa dele não se importar com ninguém e dele querer ser mais do que qualquer coisa e até a inveja do próprio amigo, que tem até na trilogia inicial. Ou seja, é uma ideia que o Scott Calton colocou. Então, eu entendo que ele é um homem desalmado e tudo mais. Isso aí eu concordo 100%. Mas que ele tem um tipo de objetivo pra fazer essas coisas, ele tem também. Que é ter a imortalidade, quando ele descobre essas coisas. Ou seja, ele fica fascinado em querer dar vida. Ele fica fascinado em querer fazer essas coisas também, né? Isso tem evidências e tudo mais. Mas o Heartless também, é que ele é um cara sem coração e ele vai fazer qualquer coisa pra cumprir o objetivo dele. Ter o MCI e o DCI sem qualquer consentimento, apenas para testar seus experimentos com a agonia em crianças inocentes. Mas o pior de tudo é o fato dele ter matado a Charlie. Detalhe, o William preferiu matar a filha do seu amigo e sócio do que matar o próprio Henry. E provavelmente ele fez isso como forma de afetar diretamente o psicológico do Henry, porque eu acho bem difícil uma criança ter feito algum mal ao William para ele escolher matá-la. Concordo. Ele é um cara completamente manipulador e egoísta, que prefere tirar proveito das pessoas e pegar aquilo que é mais precioso para elas, para depois manipulá-las emocionalmente. Mas não é só nos jogos que o William é mostrado como alguém sádico sem motivação para matar. No filme, ele dá uma facada na Vanessa, que é sua filha no universo dos filmes, porque ela não seguiu as ordens dele. Na primeira trilogia também, o William controla os animatronics para serem agressivos com os amigos de Charlie só porque sim, porque ele é um psicopata que não sente empatia pelos outros.
Lembrando que fontes como os livros, o filme e até alguns produtos podem sim ser usados para associar eventos do universo dos jogos, até porque o William dos jogos é o mesmo dos filmes e o mesmo dos livros, só muda que é uma realidade alternativa, mas eles são a mesma pessoa. Sim. Tá, e aí vamos lá. Colocando mais alguns detalhes. Eu acredito que o William Afton, ele tem realmente o distúrbio da psicopatia, com certeza, e tem também o distúrbio do sentimento de querer ser grande. Tipo um Patrick Bateman, sabe? Ele tem uma coisa meio psicopata americano. E também, eu acho que ele queria ser reconhecido, e ele não era. Pelo que dá a entender, a única vez que ele começou a ser reconhecido pela própria galera, investidores da Fazbear, foi no começo do Sister Location, mas até eles tinham dúvida do que ele tava fazendo. Então, tipo assim, ó, com todo respeito, Sr. Afton, tem algumas coisas de design que a gente tá questionando por que você pôs. E aí ele tenta explicar e tenta convencer do jeito manipulador dele. Então, ele fazia coisas em cima das outras pessoas pra pôr a vontade dele em cima dos outros, com certeza, mas ele tinha um objetivo no final, que era capturar as crianças, estudar as almas, fazer agonia, aquela coisa toda. Então, sim, o Will Heartless é realmente plausível. É porque a galera ainda acredita que o William Afton, ele tem ainda uma parte da comunidade que acredita piamente que o William Afton, ele tinha um motivo de querer salvar a criança chorona. E eu não acho que é isso mais. Cara, depois de tantas coisas ver, até em 79 com o Edwin Murray, o que ele fez o terror na cabeça do Murray, o que ele fez o terror na cabeça do Henry, eu acho muito difícil dele colocar a criança chorona em algum tipo de posição pra, sei lá, querer salvar ela de algum jeito. Eu acho muito difícil isso acontecer. Então, realmente, eu acredito no Heartless, mas eu também acredito que o William Afton, ele tinha um propósito de querer fazer algo grande, de querer, tipo, olha, eu dei vida, que isso até também é retratado no filme, né? Eu criei vocês, eu fiz vocês e tal, né? Então, existe essa coisa do William Afton querer, olha só como é que eu sou o brabo, vamos pôr assim, né? Vamos lá, Int Novels Games, a próxima teoria. Também conhecido como Interact Novels Games ou Interactive Games, é a teoria de que todos os romances interativos de Five Nights at Freddy's são canônicos e fazem parte da continuidade dos jogos. Vamos lá. Vamos lá. Int Novels Games é a teoria que diz que a série de livros interativos de FNAF, que é o The Week Before, Return to the Pit, Escape the Pizzaplex e o VIP, seriam canônicos dentro do universo dos jogos. Olha, quando o assunto envolve livros e o fato deles serem canônicos já é meio complicado. The Week Before conta a história de Ralph, um dos melhores seguranças da Fazbear, que terá que Pra mim, esse é 100% canônico. Não tem nem como não tem discussão pra mim. Não tem nem conversa. The Week Before, ele é canon. Não tem conversa, não tem conversa. Além de ser um livro excelente. Trabalhar uma última vez na pizzaria no turno da noite por uma semana. Eu já trouxe vídeo dele, ele é muito bom. The Week Before conta a história do Phone Guy do FNAF 1 e 2. Eu fiz um vídeo bem completo detalhando tudo sobre esse livro, então eu recomendo vocês darem uma olhada depois para entender direito a lore desse livro daqui. Mas enfim, o The Week Before conta a história do Phone Guy, e tudo que é descrito no livro coincide perfeitamente com os eventos do FNAF 1 e com Michael Afton assumindo o turno do Ralph. Até pelo fato de uma das páginas ser literalmente uma descrição de como foi a gravação da noite 4 do FNAF 1. O The Week Before se encaixa perfeitamente com o FNAF 1, porém, o próximo livro dessa série interativa, que é o Return to the Pit, eu não posso dizer o mesmo, pois muitas coisas presentes nesse livro acabam entrando em conflito com outras coisas ditas nos jogos. Já o Escape the Pizzaplex e o VIP, é dito que o Mega Pizzaplex está passando por reformas e que algumas áreas como Montes Golf e a creche ainda estão sendo implementadas. Contudo, se o Tales from the Pizzaplex for considerado canônico, existem outros Mega Pizzaplex por aí, e o que vimos no Security Breach é apenas uma filial. Eu acredito que o Pizzaplex desses dois livros possam sim ser o mesmo Pizzaplex do Security Breach, porque no Escape the Pizzaplex controlamos a Cassie, e a Roxy já possuía consciência de quem ela era. E isso significa que a Roxy desse livro é a mesma que a do Security Breach. Ou seja, essa teoria é muito boa e podemos considerá-la parcialmente canônica, porque o The Week Before revela muitas coisas importantes da história do FNAF 1 que se encaixam perfeitamente com a narrativa e os eventos do jogo, porém, as outras Interactive Novels já são meio suspeitas. Eu acredito que sim, as Interactive Novels são canônicas. Tanto The Week Before, o Escape the Pizzaplex e o VIP são histórias muito boas, e a justificativa do Pizzaplex estar passando por reformas implica diretamente com o Pizzaplex do Security Breach ser em um período em que o Roxy Raceway está passando por instabilidades no subterrâneo por causa do Blob. O Return to the Pit eu fico com o pé atrás, pois muitas coisas nele não fazem sentido com o que é apresentado nos jogos, e principalmente no jogo do Into the Pit, onde os dois entram em conflito muitas vezes.
Então eu abraçaria todas as outras Interactive Novels e jogaria o Return to the Pitch no lixo. Meu Deus, agora vai vir uma galera brigando. Nossa, o TGM ele vai vir voando na orelha de um aqui daqui a pouco. Vamos lá, ó. O que eu acho? Eu penso que pra mim o The Week Before é incontestável. Ele é realmente canônico. Se vocês querem realmente um livro que é o mais recente feito e que vai trazer detalhes realmente de FNAF, vai ser um livro muito bom, The Week Before. Podem comprar sem problema nenhum. Eu já trouxe aqui no canal, eu não trouxe nem as outras visual novel, eu trouxe o VIP e ele só. Eu não trouxe o Return to the Pitch nem o do Pizzaplex. Por quê? Quando eu vi o resumo do Return to the Pitch, o Into the Pitch ele tem um problema, sendo bem honesto. O Into the Pitch, a primeira história dele, que é logo a primeira da Fazbear Frights, ela é muito boa, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que você fala, não faz muito sentido porque a galera viu aquela coisa como viagem no tempo. Porque você entra na piscina de bolinha, tá em 2000 e lá vai pedrada, não sei, e você volta pra 85. O que a galera já ficou meio biruteteia. Só que o problema é, não explica direito o que acontece com o Oswald. Aí veio o jogo pra explicar o que acontece com o Oswald e muita coisa que tinha já na história do Into the Pitch, tem mudanças no jogo. Tem mudanças, tem sim. Tem tipo assim, por exemplo, o número das crianças, as coisas conforme aconteceram, tem muita liberdade criativa de colocaram mais coisas e aumentaram a história. E aí quando chega no Return to the Pitch, o resumo basicamente é que o Oswald tá preso num limbo. Ele já era uma das vítimas do William Afton ou algo do tipo. E que ele já tava nesse limbo, né, dessas existências desde vai saber quando. Ele tá preso nesse negócio, né, entre viver entre as pizzarias do presente e do passado. Então, só que, assim, e aí o Return to the Pitch, ele quebra um pouco, né, que a ideia era pra apresentar as vítimas de 85 e como aconteceu em MCI. E aí, então, eu não gosto do Return to the Pitch também. Eu acho ele bem estranho. A interpretação parece praticamente um pouco igual a minha. A galera fala, nossa, Cor, vai ser o vídeo que você tá batendo, não tá falando. Não, é porque eu concordo, pô. Eu realmente, eu não acho o Return to the Pitch, assim, ele tem algumas ideias bem legais, ele explica melhor algumas coisas, por exemplo, do que estaria acontecendo do Oswald, tipo, ele tá preso nessa agonia, mas ao mesmo tempo, eu gosto da interpretação. Sabe o que é o problema? É a história 3 vezes. É a mesma história 3 vezes. Qual é o mais importante dessa história? As crianças de 85. E aí tem o Oswald e o pai dele, aquelas coisas todas, e eu sei que é o melhor que tem, né? Do material dos livros da Fazbear Frights. Pra mim é a melhor história que tem mesmo. Tem outras histórias muito boas? Tem, mas o Into the Pitch é a que mais esclarece coisas, né? Que é o que a galera quer. A galera quer resposta. A galera quer coisas, né? Que encaixam em toda essa coisa da história. E o Return to the Pitch, o foco dele é 100% no Oswald. É pra explicar mais o Oswald e explicar as coisas que ele passou. Não tanto as coisas que a gente já viu. Então, por isso que é meio estranho, né? Então, eu concordo. Eu acho que, da mesma forma que o Tales from the Pizzaplex, né? A galera tá querendo descanonizar o Tales porque tem o Secret of the Mimic que praticamente explica tudo do jeito certo, né? Explica tudo do jeito 100%, né? A história mesmo. Até a própria Steel Wool falou, não, ó, se vocês leram os livros, vocês não conhecem a história completa. O que praticamente matou os livros, né? Eu não sei se o Scott Calton gostou do que a Steel Wool falou, né? Porque acho que era uma grana que vinha ali dos livros, né? Mas o Tales from the Pizzaplex foi cortado no meio com esse negócio. E aí vem o que é o mais importante do Tales from the Pizzaplex? O Secret of the Mimic. Que é toda a história do Mimic, a história do Tiger Rock, a história do Storyteller, é tudo o que aconteceu dos epílogos. É isso. A própria história do The Mimic, que tem também, né? Tem a história chamada The Mimic, que conta o começo do Edwin Murray. Só que o problema também é, o Tales from the Pizzaplex tem coisas que não batem com a própria história do Secret of the Mimic. Por isso que eu comecei a falar pra vocês até. Galera, o universo dos livros é uma coisa, o universo dos jogos é uma coisa, o universo dos filmes é outra. Tem alguns detalhes que eles se complementam, mas dizer que é 100% tudo canon é complicado porque tem uma coisa que bate na outra e aí qual interpretação a gente fica? O Scott Calton tá falando qual que a gente mais gosta praticamente. Ah, vocês gostaram dessa interpretação? Então fica com essa. E aí o Scott Calton segue essa ideia. É basicamente isso que ele faz, né? O que a galera gostar ele segue, basicamente. Imaginary Plush. Tá. A pelúcia é imaginária. Imaginary Plush é a teoria que diz que a pelúcia do Fredbear nos minigames do FNAF 4 não é real, e que ele faz parte da imaginação da criança chorona.
Acho que a evidência mais clara dessa teoria é o fato da pelúcia do Fredbear estar presente em todos os lugares do minigame do FNAF 4. Em cima da cama, sentado no sofá, no ao bueiro, lado da porta, dentro do bueiro, atrás do carro, dentro de uma flor, em cima de um relógio. Ele está em todos os lugares te observando. Se esse Fredbear fosse uma pelúcia real fisicamente, eu acho que ele não faria coisas assim. E em uma das páginas do Survival Logbook, há uma pergunta referente a uma situação de medo extremo, e que seria reconfortante lembrar da infância para afastar esse medo. Você tinha um bichinho de pelúcia ou um amigo imaginário? A página menciona. E logo abaixo está uma pelúcia do Golden Freddy. Acho que essa escolha não foi uma coincidência. Sem contar que a vida da criança chorona já era meio conturbada, né? Sem um pai presente, um irmão que faz bullying com ele, as crianças que ficam botando medo no menino. Não seria estranho se me dissessem que essa pelúcia é fruto da imaginação dele. Concordo. Além do mais, seria bem lógico escolher justamente o Fredbear para ser o amigo imaginário da criança chorona, já que o mesmo esmaga a cabeça dela. E se a teoria do looping, que eu vou falar logo em seguida, for canônica, é bem capaz dessa teoria do Fredbear de pelúcia ser um amigo imaginário também seja real. Tá, mas aí que eu ia falar também. O ponto que acontece, que a gente entra num problema, é que tem o Sister Location. O Sister Location tem justamente a pelúcia do bichinho, né? Tem a pelúcia... Acho que o problema dessa teoria é... Tem uma pelúcia no Sister Location e esta pelúcia tem um walkie-talkie do lado e aí nós vemos do lado as câmeras que estão dentro da casa do próprio William Afton, que é a Custom Night do Sister Location. Então nós temos aí um enorme problema, porque eu acredito que essa ideia, talvez, é tipo assim, eu acho que ele teve realmente, eu acredito nas duas ideias. A ideia de que foi real, ele tinha um bichinho de pelúcia que era o Fredbear, né, e tudo mais, mas que ele via como amigo e ele conversava com essa pelúcia e ele também imaginava essa pelúcia como um amigo imaginário, tipo uma esquizofrenia real. Eu sei que a galera vai falar, Cor, você não está fazendo nenhum sentido. Vamos explicar de outra forma. Imagina que você tem uma pelúcia que você gosta muito. E aí você vê essa pelúcia como seu amiguinho. E aí essa pelúcia, quando você, né, está em um lugar onde você não tem a pelúcia, a criança começa a enxergar essa pelúcia, mesmo essa pelúcia não estando ali. Então eu acho que é algo desse tipo. Fora que nós estamos revendo a visão da criança chorona e ela está no hospital delirando. Ela está no hospital, acabou de tomar a mordida, então as coisas estão completamente mais confusas ainda. Então essa confusão talvez seja feita de propósito para que existe a pelúcia do Fredbear e ele é real, e o William Afton se comunicava com a criança chorona, falava com ele e tal, mas ao mesmo tempo, ele via como amiguinho, e aí via essas coisas em outros lugares, entendeu? Aí vamos ver essa teoria Loop Victim, tá? Afirma que os minigames de FNAF 4 representam a vítima da mordida. Sim, revendo a memória das semanas de um morte ciclo com eventos futuros e tal. Tá, vamos lá. A teoria do looping da vítima diz que os minigames do FNAF 4 representam memórias da criança chorona e que ele estaria revivendo tudo aquilo de novo, de novo e de novo, em um loop infinito, e que suas memórias nesse looping estariam afetando o mundo real. Beleza, essa teoria é bem viajada, mas faz bastante sentido. Começando pelos animatronics do FNAF 2 estarem presentes nos minigames desde 83, sendo que a Toy Chica só foi aparecer anos depois em 87. Então como haveria um brinquedo dela em 83? A teoria do looping diz que a mente da criança chorona está presa revivendo a mesma semana da sua morte várias vezes, porém que os eventos que acontecem na vida real fora da sua mente afetam diretamente suas memórias nesse looping. Como se esse ciclo fosse atualizando a cada surgimento novo da Fazbear. É meio confuso assim mesmo, mas é quase a mesma coisa que aconteceu com o William Afton na outra. É a explicação do FNAF World, não é não? É a explicação do FNAF World, pô. O FNAF World é cheio de coisa de FNAF de vários lugares diferentes também. E o FNAF World é justamente pra colocar que a criança chorona e tudo que tava acontecendo na época de FNAF ali com ela tava, né, vendo essas coisas de outros lugares também. Porque a ideia do FNAF World, originalmente, tinha até a caixa do FNAF 4 aberta, por exemplo. O mapa, o design, parece um cérebro, parece um córtex, né, cerebral e tal. O FNAF World é mais importante do que a galera dá moral, viu? O FNAF World, ele é importantíssimo. E o Scott Calton fez questão de colocar coisas da história lá e a galera não dá muita bola. Porque eu acho que é justamente pra explicar como que funciona a mente da criança chorona. Porque tem animatrônicos lá, por exemplo, tem os Phantoms. Tem os
os Phantoms, tem, né, bicho do FNAF 3, teve também o update que teve mais outros bichos depois, né, dos Nightmares, enfim. Cara, pra mim, eu acho que é a explicação do FNAF World isso aqui também. Vamos voltar para ver a teoria, vamos lá. CN, a mente dele está sendo atormentada em um loop infinito criado pelo espírito vingativo, mas diferente do William, não se sabe por que ele está sendo atormentado nesse loop infinito. Em The Week Before, Ralph escuta uma ligação após digitar 1983 no telefone. Vale lembrar que The Week Before se passa 10 anos depois, em 93, e segundo a teoria do looping, isso mostra que a mente da criança chorona ainda está presa nesse ciclo, e que o Ralph conseguiu acessar essa memória através do telefone da Fazbear, que é o local mais amaldiçoado do mundo. Mas bem, a teoria do looping é basicamente isso. A criança chorona, após levar a mordida, está presa a reviver nesse loop infinito da semana em que ela morreu várias e várias vezes. E que a cada update que acontece no mundo real, ou no universo de FNAF, claro, esses eventos afetam diretamente esse ciclo infinito, fazendo com que a criança chorona nunca se sinta desatualizada. Tá, vamos lá. O que eu ia falar é o seguinte. Como que vincularia tudo isso? A própria parte daquela agonia, que a agonia das crianças e as memórias delas é que trazem, por exemplo, o 1985 de volta. Pode ser daí que todas as crianças e as coisas que envolveram, né, até crianças do passado, que é o que explicaria, por exemplo, quando tem aquela frase do final do minigame, que a galera tem uma teoria de que, na verdade, não é o Golden Fred falando com a criança chorona, e sim a Puppet falando com a criança chorona, faria sentido. Porque é como se todas as crianças estivessem nesse limbo, onde elas não estão exatamente mortas, porque elas estão presas agora nos trajes e estão amaldiçoando, não só os trajes, mas o lugar também é todo amaldiçoado com essa coisa da agonia. E aí a agonia também traz as memórias das coisas e aí a memória é meio que um limbo, né, dessas memórias dessas crianças, e é tudo meio que misturado do limbo das próprias crianças, que elas não estão mais existindo no plano físico. Elas estão num plano, né, paranormal. Elas estão em outro lugar, mas ao mesmo tempo elas estão presas à realidade, presas à maldição das coisas que aconteceram envolvendo o mesmo cara, o mesmo assassinato. Ah, Cor, mas a criança chorona não foi morta pelo William Afton, então não tem o porquê dela estar vinculada. Então, mas ela morreu no mesmo lugar que aconteceu os assassinatos, ou pelo menos que envolvem as mesmas pessoas, que envolvem as mesmas coisas. Quando a gente fala de maldição, não necessariamente pode ser feita pela mesma pessoa, mas se uma maldição acontece no mesmo lugar que era pra rolar, né, pra fazer o X com uma pessoa, é meio provável que as pessoas afetadas pela essa maldição que foram mortas, elas ressurjam. É tipo Peak Evil Dead, tipo Nightmares on Elm Street, que é o Fred Krueger, onde os pesadelos e tal, o Fred usa até de pessoas e esse pesadelo é meio que compartilhado. É praticamente a mesma ideia. Então é praticamente isso. A alma das crianças e até da criança chorona, mesmo ela não tendo sido morta, as memórias delas são meio que compartilhadas pelo mesmo poço de agonia, que poderia até representar o poço vermelho, que é as consequências do homem velho, que seria essa coisa das crianças todas afundadas no mesmo lago, né, dessas memórias traumáticas que aconteceram com elas na pizzaria. Não, algo desse tipo. Help Glitch Trap, vamos lá. Help Glitch Trap é a teoria que diz que o Help do FNAF Ruin e do Help Wanted 2 é o Glitch Trap. Assim, é bem fácil de confirmar essa teoria porque todas as evidências já são jogadas de bandeja pra gente. Em FNAF Ruin, Help é um assistente técnico da rede VN. Um detalhe bem curioso nisso é que quando Help está sendo afetado pelo vírus do Mimic no subsolo, o seu olho fica laranja, que aliás é a mesma cor dos olhos do Mimic. Sem falar que muitos diálogos que o Help age fora da sua programação, como incentivar Cassie a desligar os nós de segurança, seus olhos ficam laranja, indicando que é o Mimic / Glitch Trap que está falando pelo Help. A esta altura, vocês já devem saber que o Mimic é o Glitch Trap, né? Por favor. Sem falar que o Help ajuda o jogador em Help Wanted 2 a encontrar todos os colecionáveis da Fast Force, para o Glitch Trap conseguir acessar a mente do jogador, mostrado lá no final do jogo. Enfim, gente, o Help é o Glitch Trap, não tem como refutar isso. Eu particularmente não sei se há algum problema nessa teoria, porque ela parece perfeita, se encaixa tudo direitinho. Não, peraí, mas peraí. O help que você tá mostrando é o help do security da DLC. Ao concluir a final da missão da Princesa 4 e Help Wanted 2, onde Vianney mata Glitch Trap, Help desaparece do centro principal. Tá. Não, realmente.
Realmente. Não, aí faz todo sentido. Não, aí faz todo sentido. Não, realmente. É por conta justamente do programa, né? É porque se eles deram a dica do Help no Ruin, ele seria o Help também do Help Wanted 2? Sim. E novamente, o importante que vocês têm que saber, o Glitch Trap é um Mimic. Sempre foi um Mimic, tá bom? Vamos continuar aqui. Spring Lock MCI. A teoria Spring Lock MCI afirma que as crianças vítimas do acidente das crianças específicas MCI foram colocadas dentro de trajes com mecanismo de mola, que estavam sendo usados no local zero, e que esses mecanismos se soltaram causando suas mortes. Tá, peraí, vamos lá. Springlock MCI diz que não foram os corpos das crianças já mortas do MCI que foram colocadas dentro dos animatronics, mas sim que elas foram colocadas vivas dentro dos trajes, e que o William ativou o traje de molas para esmagar as crianças dentro deles. Olha, complicado, porque essa teoria tem muitas provas, porém ela ainda é bastante discutida. Enfim, começando pelo lógico de que é inegável que o William era um cara muito esperto, infelizmente, e que seria muito bem pensado ele decidir matar as crianças pelo traje de molas, do que simplesmente dar umas facadas nelas e esconder os corpos. Além deles federem muito rápido, as Springlocks conseguiriam segurar os sangramentos, evitando que as crianças fossem encontradas. Vale lembrar que os animatronics de 85 são trajes Springlocks, e a tecnologia ainda só foi desenvolvida mais pra frente. Enfim, uma outra coisa é que os animatronics costumam empalhar as pessoas, digamos assim, onde eles atacam o jogador por acharem que você é um Endo sem revestimento. É uma justificativa estúpida, mas que é verdade. Esse comportamento pode ser associado com o fato das crianças terem morrido esmagadas nos trajes. Sem contar que o cheiro podre dos animatronics veio só alguns dias depois do MCI ter acontecido, que facilmente o cheiro estava sendo mantido preso dentro das roupas. Porque se o William tivesse matado antes as crianças e colocado só os corpos delas dentro dos trajes, o cheiro já teria aparecido muito mais rápido. Eu acredito nessa teoria. Não é assim que um corpo podre funciona. Não é assim que o corpo podre funciona. Só não está certo. E eu acho ela bem válida. Não acho. Não acho porque, primeiramente, a gente tá levando em conta que um corpo de uma criança, quando o William Afton já matou, e pelo que a gente vê no Into the Pit, né, ele matou, pelo que deu a entender, ele matou todas as crianças no mesmo dia. A galera falou, não, mas peraí, Cor, como assim? Não, pra mim o que faz sentido é que ele tenha matado as crianças no mesmo dia. Ou que ele fez muito perto de um dia pro outro. E ele escondeu e colocou as crianças nos trajes, né, e não é assim que um corpo, assim, quando uma pessoa morre, ela não vai feder automaticamente. Demora. Eu tive experiência, cara. Eu vi uma pessoa morta e eu vi o quanto tempo que demora pra acontecer de ter um cheiro. Não é da noite pro dia. Também não é de um dia pro outro. Demora. A não ser que você, tipo assim, que o William Afton ele seja realmente tão descuidado, ter deixado, tipo, 2, 3 dias fora, dá claramente pra ele pegar as crianças e ter colocado lá dentro. Tanto que é isso que é indicado nos próprios minigames e também é indicado no DCI, que ele já teria feito isso e teria feito, né, novamente. Então, se ele fez no MCI, ele teria pego e deixado do lado de fora, o que daria o cheiro realmente pra perceber, dentro dos animatronics, que é o que a gente acredita no DCI e tal. Mesmo a galera não falando tanto, mas tem lá o mapa da pizzaria e tudo mais. O meu ponto é, eu entendo que faz sentido sim, o William Afton não matou, ele só pegou a criança viva e jogou lá dentro. E aí o Springlock ativou. Essa parte eu entendi. Essa parte, tudo bem. Mas também é aquela coisa. Como que eu posso explicar? A Puppet, ela é uma coisa que também fugiu do padrão, porque o William Afton matou, e aí a Puppet foi lá e abraçou a criança. A criança já tava morta, né? A criança tava morta no beco. Então, não é tão, assim, não plausível, enfim, é realmente possível que o William Afton tenha matado. E, novamente, a gente pega, pelos padrões. O William Afton, ele mata com a faca. Ele pega, tanto no filme, quanto nos jogos, quanto nos livros. Ele pega, dá a facada e coloca a criança dentro do negócio, né? Que a gente, né, é dito isso. Então não é tão difícil dele ter matado e ter colocado a criança lá dentro, que é o que a gente entende. Colocar que é a Springlock que travou e colocou a Springlock pode travar e ter feito o que fez, né? Mas, novamente, ele é um cara que dá facada, ele é um cara que mata primeiro. Porque, ao que parece, quando ele viu, por exemplo, a morte da Charlie e do seu próprio filho, enfim, né? Não necessariamente a criança precisa estar viva. É esse o ponto. Porque essa teoria é meio que recente. Não, mas a criança tem que estar viva pra realmente se vincular ao animatrônico. Então, esse é o problema. A Puppet foge dessa regra. Cor, mas ela poderia ainda, igual o filme, ela poderia ainda estar existindo. Gente, no filme, a criança tá esfaqueada, ela ajoelha, e aí aparece a Puppet, e ela tá ali ainda no meio de todo mundo. Ela
ela morre ali, tá ligado? Na frente das pessoas e a Puppet só vai e abraça. Ela tá morta já. No próprio jogo, né, quando aparece o Security Puppet, ela tá morta, ela tá largada lá, pô. Enfim, é uma teoria. Eu acho que, novamente, um corpo, ele não fica fedendo assim, nossa, morreu já tá fedendo. Não é assim que funciona. Depende de corpos pra corpos. O fedor que nós estamos falando é o fedor de decomposição. Feder porque aí evacua, né, as coisas, né? Quando a pessoa morre, evacua tudo. É uma outra coisa. O corpo mesmo não fica... Ou o próprio corpo fica fedendo, né? Mas aí depende de caso pra caso. Como é a facada, e aí a criança, né, passa esse tempo e tal, e ela pode ficar um dia ou dois, mas o William Afton, pelo que deu a entender, ele matou e botou a criança logo no traje, pô. Enfim, é só uma teoria. O importante pra vocês estamos discutindo detalhes, mas eu vejo, ó, vamos até pegar aqui. Novamente, odor de putrefação é de 12 a 24 horas. Então, é tipo 12 horas a 24 horas que começa. Isso vendo pela maioria daqui da galera de pesquisa. Então dá pra ficar quase um dia fora, sem a galera perceber que tá tendo alguma coisa. Vocês já viram? Aí vamos pegar. Vocês já viram aqueles casos que a pessoa, infelizmente, faz alguma cagada? Sabe o que me lembrou? O Stalker da Bjork. Ele fez um dispositivo pra entregar pra ela e ela mora em outro país. O problema que aconteceu foi o quê? Quando ele foi e fez a merda que fez, ele entregou o bagulho e ia chegar depois de uma semana, mas nesse meio tempo ele acabou se desvivendo. A galera só descobriu pelo cheiro 3 dias depois. 3 dias depois. Então, e a galera morava em apartamento, era um colado no outro. Então, pessoal, e tem vários casos que acontece isso, que a galera só começa a sentir o cheiro dias depois. Então, não acho, né, aí eu já não concordo tanto com o Fazden, eu não acho que esse Spring Lock MCI, se aconteceu, a regra das almas ainda continua valendo. Matou e colocou perto do animatrônico, a alma da criança cai lá dentro. É isso que acontece. Vamos lá. Sim, isso aí é confirmado, pô. Isso aí é 100% confirmado. FM Extraction ou extração do Follow Me é a teoria que diz que o minigame Follow Me serve para representar o Purple Guy extraindo os remanescentes dos animatronics para derretê-los em agonia e depois injetá-los nos Funtimes. O minigame Follow Me do FNAF 3 mostra o Purple Guy, vulgo William Afton, despedaçando os animatronics clássicos do FNAF 1. Mas a pergunta mais lógica seria, por que ele está fazendo isso? Mas o livro The Fourth Closet e até os próprios jogos conseguem explicar isso. Em The Fourth Closet é revelado que após uma pessoa morrer dentro de um traje animatrônico, ele passa a possuir o seu endoesqueleto, e o traje de pelúcia, que é o que dá o visual do animatronic, ele só serve para manter a alma presa lá dentro. No minigame Follow Me é mostrado o Purple Guy quebrando os animatronics e retirando seus endoesqueletos. O The Fourth Closet confirma que ele fez isso para poder derreter seus endos e conseguir a agonia em estado líquido, para aí sim poder injetá-los nos Funtimes. Ou seja, a teoria FM Extraction afirma que o Follow Me serve para mostrar que o William Afton queria remover os endos assombrados pelas almas do MCI para logo em seguida poder derretê-los e injetar a agonia líquida nos Funtimes. E de quebra, eu queria apresentar uma outra teoria que completa essa do FM Extraction, que é a teoria Molten MCI, que diz que as principais almas do MCI estariam possuindo o Molten Freddy. Calma, tem muito nome envolvendo aqui, como assim? Era uma teoria e depois pulou pra outra? Eu estou meio perdido, cara. Olha, a teoria confirmada da vez é a FM Extraction, que diz que os endos dos animatronics no minigame Follow Me foram derretidos para poder injetar a agonia nos Funtimes. Isso já é confirmado, certo? Porém, se vocês lembrarem nas blueprints do Molten Freddy no FNAF 6, é dito que ele possuía os animatronics principais do Sister Location, que é a Ballora, o Funtime Freddy, Foxy, o Bombom e tals. Então, se a teoria FM Extraction diz que a agonia das crianças do MCI, ou seja, a alma delas, foi injetada nos Funtimes, significa que o Molten Freddy, que é um aglomerado de todos os Funtimes, tirando a Baby, claro, estariam com as almas do MCI dentro deles. E é por isso que essa teoria é para complementar a teoria do Molten MCI. Mas já não tava óbvio. Meu Deus, é complicado. FNAF a galera esquece. Ai, Corsa, você tem que fazer o documentário 2. Já tem isso no primeiro! Aí agora eu vou ficar maluco aqui. Vocês têm 3 horas e meia do vídeo nesse canal que eu já falei essas coisas. E vocês ainda não... Meu Deus do céu, vocês ainda ficam perguntando as mesmas coisas. Gente do céu! Eu vou passar a vida inteira batendo nos mesmos martelos. Perdão, batendo nos mesmos pregos, perdão. Meu Deus do céu, gente. Não é possível.
Achei que a gente já tinha passado por isso! Quero que vocês entendam que o Mountain Freddy possui as mesmas almas do MCI, e Tá que o William Afton derreteu os 100% Angels no correto. Game Follow Me para injetar a alma das crianças Cara, das Fantasmas. 100% correto. Tem uma 100% terceira correto. teoria que completa a teoria do Mountain MCI do FM Extraction, que é a Alter M. Porém, eu vou poupar a dor de cabeça de vocês hoje, porque é muito nome envolvido e acho que vocês já entenderam o básico. Então, vamos lá agora, hein? Vamos lá. Beleza, essas foram as teorias confirmadas ou parcialmente confirmadas de FNAF. Espero que tenham gostado da escolha das teorias, e se vocês quiserem ver as outras teorias confirmadas, a parte 1 do vídeo estará na descrição. E lembre-se, se você estiver gostando do vídeo até aqui, já deixa o like e se inscreva no canal. E da mesma maneira das teorias confirmadas, nas teorias desmentidas também haverá um medidor de mentira, onde quanto maior o nível, mais a teoria foi desmentida completamente. Mas então vamos lá para as teorias desmentidas de FNAF. Caramba. Golden Solo. Também chamado de Golden One, Golden Uno ou Golden One Soul. A teoria de Golden Freddy é possuída por uma única alma, seja Cassie ou algum outro espírito. Vamos lá. Vamos lá. Golden Solo ou Golden Uno é a teoria que diz que o Golden Freddy possui somente uma alma. Simplesmente uma das teorias mais polêmicas de FNAF, a respeito do Golden Freddy possuir apenas uma alma, seja ela Cassidy ou algum outro espírito. Mas antes de desmentirmos completamente essa teoria, eu quero que vocês saibam de 3 coisas primeiramente. Primeiro, em FNAF, 2 almas são capazes de habitar o mesmo corpo animatronic. Sim. Segundo, após a sua morte, caso uma alma passe a assombrar um objeto ou um animatronic, há uma chance bem alta dessa alma perder a memória. E terceiro, uma alma é capaz de se fragmentar e estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Meu Deus, eu já expliquei tantas vezes isso. Nossa, eu já expliquei tantas vezes isso. Cara, eu fico genuinamente feliz de ver o Vaz. Eu falo, mano, eu já falei isso trocentas milhões de vezes. O documentário tem isso, eu falo. E a galera fica teimando ainda. Não, não é. Não, não é. Ah, cara, pega o FNAF e fala o que você quiser então, mano. Porque eu me cansa. Mas eu vou continuar explicando, porque o meu hiperfoco é desse negócio. Eu vou continuar, vocês querendo ou não. I'm still here! I always come back! Eu não quero saber. Mas como o Golden Uno foi desmentido completamente? Explica Bem, aí pra começando nós. pelo óbvio que a criança chorona foi a vítima da mordida de 83, dada pelo Fredbear. E sim, o Fredbear é o mesmo cara que o Golden Freddy, só muda que seu visual foi atualizando com o passar do tempo, por causa da teoria retrofit que eu falei lá no início do vídeo. Em FNAF, uma alma é capaz de se fragmentar em vários... Não, e tem também o lance justamente de que eles não usaram mais o Fredbear para nada, então é só realmente pura escolha estética. É só pura escolha estética. Que ele tem o Wither do Golden Freddy, tem o Golden Freddy do FNAF 1, é tudo mesmo bicho. Tudo mesmo bicho. As partes. A Fazbear Frights explica que o sangue ou um pedaço do corpo concentrado de agonia já é capaz de assombrar um animatronic ou um objeto. Sim, Se a criança sim. chorona morreu supostamente no hospital, fragmentos do seu sangue ainda estavam dentro do Fredbear. E como uma alma é capaz de se dividir em 2, seu sangue concentrado de agonia já foi o suficiente para sua alma possuir Golden Freddy. E isso de injetar agonia líquida eu já falei para vocês nesse mesmo vídeo com o... E fora também que outra grande prova, The Week Before já mostra que tem a criança chorona dentro do Golden Freddy também. William injetando agonia nos Fantimes. A criança chorona morreu em 1983, o MCI aconteceu em 1985. A agonia da criança chorona já estava assombrando Fredbear, e depois do MCI com Cassidy sendo inserida dentro do traje de pelúcia, podemos concluir que o Fredbear, agora Golden Freddy, possui 2 almas fragmentadas. Mas calma, não é só isso que desmente essa teoria. A teoria Logbook Duo diz que o Survival Logbook era uma fonte de comunicação entre a criança chorona e Cassidy. De forma simples, é como se fosse um WhatsApp físico, onde a Cassidy estaria conversando com a criança. Não, realmente, isso aqui até eu lembro dos Souzones nós conversando na época, velho. Nossa, eu tô lembrando. Nós no sábado FNAF, nós já tava trocando ideia, falando, cara, parece alguém trocando ideia. E o Souzones realmente tem 2 crianças conversando dentro do mesmo livro, pô. E aí vem o The Week Before e confirma de novo, e as pessoas ficam ainda... Essa chorona. Essa teoria possui muitas evidências plausíveis, Meu Deus! como o fato de em várias páginas dar a entender que há alguém conversando com alguma pessoa que perdeu a memória. Segundo a teoria, Cassidy estava conversando com a criança chorona a partir do Survival Logbook, para fazê-la lembrar de suas memórias. E isso é evidenciado também na Fazbear Frights, onde nos epílogos dos livros é apresentado o animatronic Stitch Wraith, onde ele é um animatronic com um monte de sucata que possui 2 almas dentro dele, Angel e Jake.
onde Andrew possui um ódio tremendo por alguma coisa que ele não conseguia se lembrar. O Stitch Wraith é um paralelo direto com o Golden Freddy, ambos com 2 almas e ambos com uma das almas perdendo a memória. Além do mais, seria uma justificativa extremamente plausível o Golden Freddy ser um animatronic tão especial, justamente por ele possuir 2 almas. Mas então, gente, contra fato não há argumentos. Há outras milhares de evidências que desmentem Golden Uno, mas eu só vou trazer as que possuem um peso maior, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas em resumo, o Golden Freddy possui já sim tá 2 enorme. almas, tanto a criança chorona com sua alma fragmentada e Cassidy que foi inserida dentro do traje. Charlie Fredbear. Será que tem alguém lendo isso? Ei, se você estiver perdendo tempo aqui, um spoiler do próximo vídeo. Andrew nunca foi real. Você tá provocando os Andrew followers, a galera que gosta do Andrew. Mas vamos lá, Charles Fredbear. Não, essa aqui é totalmente mentira. Isso aqui é totalmente mentira. Charlie Fredbears afirma que Charlie morreu na Fredbears em 83. E essa teoria foi desmentida 100% atualmente, a propósito. Eu não sei se ele vai pôr, mas é isso aqui eu lembro que tá meio fresco na minha cabeça, que eu ia fazer vídeo até disso. Tickets to Fun. Tem novamente o filme falando que foi numa Fred Fazbear Pizza. Cara, novamente, aí tem lá o lugar pequeno. Cara, não foi na Fredbears, foi na Fredbear, na Fred Fazbear Pizza. Não foi na Fredbear's Family Diner. Vamos lá. A teoria da Charlie ter sido morta na Fredbear surgiu já tem bastante tempo até, onde no minigame da Security Puppet do FNAF 6 e naquele outro minigame que nós entregamos bolo para as crianças do FNAF 2, minigame esses que mostram o destino de Charlie quando ela foi morta pelo William e virou a Puppet, o local em que isso acontece seria muito pequeno para ser uma Freddy's. Por isso, muitas pessoas acreditavam que Charlie havia morrido na Fredbear's. Essa teoria foi desmentida recentemente pelo kit de brincadeiras oficial da Fazbear, Tickets to Fun, onde nesse kit de 14 páginas é revelado que as crianças que fazem aniversário... Todas as crianças que participam de festa da Fred Fazbear Pizza recebem pulseiras como lembrança de sua visita. O estabelecimento para facilitar o controle dos participantes da festa. O negócio que tá provando é na Freddy's, recebem pulseiras para identificar onde elas estão, evitando que elas se percam. No minigame do FNAF 6 da Security Puppet, que mostra literalmente o que aconteceu com Charlie no dia que foi assassinada, as crianças usam pulseiras de identificação, incluindo Charlie. E o Tickets to Fun revela que essa prática da pulseira era aplicada somente na Freddy's e não na Fredbear's. Mas o que mata de vez essa teoria é que caso essa página seja iluminada por uma luz negra, é mostrado o mesmo sprite da Charlie do minigame do FNAF 6. Meu Deus do céu, não tem mais como ter mais prova forte que essa. Olha que da hora! Isso é uma ótima maneira de confirmar uma teoria de forma discreta. Outras evidências que refutam essa teoria é o fato de não ter nenhuma menção da Puppet na Fredbear's, dando a entender que ela não existia nessa época. Mas a respeito do ano em que Charlie foi morta, já é mais complicado, pois alguns dizem que ela morreu em 83, porém não na Fredbear's, e sim numa outra Freddy's de 83. Porque sim, existiu uma Freddy's em 83 além da Family Diner. Eu particularmente acredito que Charlie morreu em 87 no FNAF 2. Primeiro que a Puppet é um grande destaque do FNAF 2 por ser um animatronic tão especial em comparação aos demais. Ao que tudo indica, a Charlie nasceu por volta dos anos 80, e caso ela tenha nascido exatamente em 1980, ela teria 3 anos quando foi assassinada, se ela tivesse sido morta em 83. Porém, eu não acredito muito nisso, porque a Puppet é um animatronic muito inteligente e sábio, e ao meu ver, uma criança de 3 anos não teria toda essa filosofia que a Puppet tem em querer proteger. Caramba, a fase nós tava indo tão bem, mano. Porque, nossa, nós tava indo tão bem. É pra pôr que o... Pô, cara, vem o filme e bota o 1982 ainda, velho. Pô, nós tava indo tão bem, fase. Meu Deus do céu, velho. As outras almas. Mas enfim, Charlie Fredbear já foi desmentida completamente. Exterminada, expurgada, abstraída, abandonada, eliminada, já era. Não, mas pera aí, deixa eu ver essa teoria aí, Charlie 80s. Bom, acho que uma das maiores evidências, uma das maiores e grandes evidências é justamente que tem na noite 5 do próprio FNAF 2, falando que um dos donos originalmente não está mais envolvido na própria pizzaria. Então, o que a gente subentende é que, ainda mais que eu lembro do vídeo do Matt Pat que o Scott Calton fez o favor de falar que tava muita coisa correta, é de que aconteceu
aconteceram coisas em outros locais. Aconteceram coisas mais antigamente também. E o próprio Ralph falar isso na noite 5, de que um dos antigos donos não está mais na pizzaria, falando da própria Fredbear's Family Diner, fora que, aí eu lembro também que tem na trilogia falando que a Charlie teria morrido em 83 também. Por mais que a galera vai colocar, meu Deus do céu, Corey, mas você não falou agora há pouco que a linha dos livros é diferente e tal, não sei o quê. Cara, mas que eu falei, tem alguns detalhes, algumas coisas que a galera pega entre si. Ou se não, se a gente for realmente levar essa regra ao pé da letra, então esquece Andrew. Ah, não, mas o Andrew! Não, Andrew, não mexe no meu Andrew. Pode pegar coisa de livro e juntar e fazer as coisas? Pode ou não pode? Vocês têm que se decidir, pô. Ou só pode quando vocês querem. Pra mim, eu acho que tem que usar tudo que seria útil mesmo. Tem também o negócio do Help Wanted 2, que você puxa a gaveta e aí você digita 1983 e aí aparece o boneco da Puppet também. Aí tem todo esse negócio do filme. Fasni, você quer acreditar que realmente é em 87? Porque tem também as provas que mostram que são em 87. Tem. Mas é uma discussão enorme isso aqui. Eu tô dando uma olhada no que a galera comenta. Principalmente, né, dos teoristas aí. Tem gente que acredita e gente que não acredita. Eu acho que é em 83, por conta de todas as provas, por conta de todas as coisas que o Scott Calton já pensou até na trilogia principal de ter colocado as coisas e esses detalhes. E esses detalhes terem se perpetuado em outros FNAFs. Eu acho que a Puppet morreu em 83. Eu ainda, que nem eu falei, eu vou mais longe, eu acho que é Charlie First. Mas tem gente que acha que é BV First, que aconteceu, a criança chorona morreu primeiro. Nisso aí eu até falo, não, pode ser mesmo. Pode ser que seja a criança chorona a primeira a morrer. Só que existe todo aquele negócio que aí a gente poderia colocar, não, mas a criança chorona, ela via na época já que tinha umas coisas assombradas, umas paradas acontecendo envolvendo a pizzaria. Aí teria que pegar essa teoria da criança chorona tá nesse looping aí sendo alimentada por memórias de outras coisas, o que eu acho que deixa as coisas muito mais confusas, na minha humilde opinião. Fora que a galera coloca uma outra teoria de que tem uma tal de Vintage Location. Essa localização seria uma localização vintage, onde teria um FNAF 2, seria no FNAF 2 e teria aberto no mesmo ano, em 87. E aí tem uma galera que botou esse lugar e a galera começou a pôr, né, essas paradas e tudo mais, que tem as provas, tem a Mango, Fox Go 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 e as coisas. E os Withers teriam sido ativados lá, mas eles não teriam dado certo e aí eles teriam sido jogados fora. Aí depois eles reabriram no mesmo ano com os Toy Animatronics. E aí tá aqui a galera brigando. Não, ó, tem muita evidência que é uma teoria válida, mas a pizzaria seria nova e melhorada. Nova. Ou seja, substituir que é realmente algo novo e não algo que foi do mesmo ano. E aí a galera tá batendo que agora existe essa outra pizzaria. Antes, seriam duas localizações de 87. Aí tá falando, tem evidências insuficientes que isso teria acontecido. As vagas palavras de Ralph sobre os modelos antigos, enfim, não sei o quê. E o Ralph constantemente, ele defende a companhia, não tem alguma outra coisa. Quando ele fala de uma localização antiga, ele não fala de uma outra 87, ele fala da Fredbear's Family Diner. Então, pessoal, eu acho que essa Vintage Location é meio fanfic da galera. Porque a galera tá querendo impor um negócio pra fazer sentido essas coisas que aconteceram depois, sendo que não tem evidência disso, não tem prova disso, não tem. Ah, mas aí é constatado que a Charlie nasceu em 1980. Eu acredito que ela nasceu nos anos 70. Eu acredito que pelo menos ali, tanto que quando o Henry Emily teve a família dele, o William Afton teve a família dele, foi nos anos 70. Eu até deixei isso claro no documentário também, que se eles quiseram ou já tiveram suas famílias, foi nos anos 70. Não que a Charlie tenha nascido exatamente nos anos 80, porque isso aí, a galera tá falando que é pela data dos livros. Só que, novamente, se a gente for ficar brigando qual a data é o quê, né? Ah, mas é uma criança de 3 anos, ela seria muito inteligente. Cara, não dá pra saber o que ela afetou exatamente dentro da própria Puppet. Mas é uma alma de uma criança. Mesmo que ela tivesse 3 anos de idade, afetou e mudou. E aí a Puppet virou essa criança, né, com a Charlie dentro fazendo essas coisas. Mas, novamente, tem a prova do filme, tem a prova das outras datas e tem tudo que eu acabei de explicar, pô. Enfim, quer acreditar que é 87? E aí seria, sei lá, essa Vintage Location e tudo mais? Fora que, novamente, não tem nenhuma pista, né, falando que tem uma outra localização pra esse assassinato da Puppet ter acontecido. Fora que também, outra coisa, né, cara, é tipo, foi colocado realmente um outro restaurante 83 com a Fred Fazbear Pizza. E não é na Fredbear's, é na Fred Fazbear Pizza de 83, pelo menos na minha opinião, é desse jeito. Mas, enfim, novamente, estamos discutindo
discutindo só opiniões aqui. A galera vai se derreter nos comentários, mas enfim, né? Vamos lá, vamos continuar vendo aqui. Ah, não, isso aqui já era, já. Galera, Glitch Trap não é o William Afton, pelo amor de Deus. Isso foi uma teoria da época. Não, foi uma teoria até que eu tive que cortar do vídeo, porque a galera acreditava que o Help Wanted se passava antes do FNAF 3. Fih, eu tô nessa fanbase já tem um tempo. Não, é complicado, né? É complicado. Mas não, o Help Wanted é depois. Glitch Afton diz que o Glitch Trap é o William Afton. Gente, a essa altura todos já devem saber que o Glitch Trap é o Mimic e que o William Afton já morreu faz tempo, né? Mas, sim, para aqueles que são novos na fandom, o Mimic é um animatronic que imita o comportamento das outras pessoas, incluindo vestir fantasias com trajes de pelúcia. Meio que a inteligência artificial do Mimic, após um acúmulo de agonia, foi completamente afetada e corrompida. E muitos anos depois, a Fazbear decidiu criar um jogo de realidade virtual chamado FNAF Help Wanted. Contudo, para desenvolver esse jogo, a Fazbear utilizou as placas dos antigos animatronics após o incêndio do FNAF 6, e essas placas estavam corrompidas pela IA do Mimic. Como a Fazbear utilizou essas placas no desenvolvimento do Help Wanted, acabou que uma anomalia surgiu dentro do jogo de VR, chamado Glitch Trap. O Glitch Trap é uma anomalia... Eles escanearam o Mimic. Não que a peraí. Não é que a programação desses animatrônicos estava infectada com o Mimic. A programação desses animatrônicos segue com as coisas que eles viveram daquela época, que eles foram registrados daquela época. O vírus e a coisa surge porque eles escanearam o Mimic. Porque tem, novamente, o epílogo do Pizzaplex falando que a Fazbear já tinha pego esse animatrônico de algum jeito e escaneado ele. E esse negócio do escaneamento é até falado em outras partes também, que eles fizeram até em outras histórias do Pizzaplex. Se não me falha a memória, o Tiger Rock. E o Storyteller, eu acho que mais o Storyteller, que usa a programação do Mimic 1, que é daí que infecta o Pizzaplex inteiro. E eles acabaram tentando utilizar essa mesma programação também no Help Wanted. É daí que vem a história. Porque tem a foto do ORGN, o Origin, né, que é um animatrônico todo quebrado lá, que é a foto dele. E aí eles teriam escaneado esse bicho, que esse é o Mimic. Aí essa programação que acabou infectando tudo. Calma aí, peraí. Surgida a partir da agonia acumulada dentro das placas corrompidas pelo vírus do Mimic, onde a IA do Mimic aprendeu que, no passado, existia um coelho amarelo que matava crianças. Isso é true. A partir disso, dentro do jogo, o Mimic criou uma fantasia de um coelho amarelo chamado Glitch Trap. Essa é a história quase completa do Glitch Trap. O William Afton já morreu há muito tempo, lá no incêndio do FNAF 6. BV Dreamer. A teoria de que a vítima da mordida é o protagonista dos segmentos noturnos e Five Nights at Freddy's 4. Tá. BV Dreamer, ou O Sonho da Criança Chorona, é a teoria que diz que a Criança Chorona é o protagonista do FNAF 4 e que ele estava tendo pesadelo com os Nightmares. Muitas pessoas acreditam até hoje que a Criança Chorona é o protagonista do FNAF 4 e que ele está em coma no hospital sofrendo pesadelos com os Nightmares, mas não é bem assim. Na verdade, o protagonista do FNAF 4 é o Michael Afton, e ele está sonhando com os Nightmares enquanto dorme no meio do expediente na Freddy's. Espera, quê? Como assim? Dormindo no meio do expediente sonhando com o FNAF 4? Como assim? O livro Survival Logbook, que inclusive é do próprio Michael Afton, o mesmo desenha os Nightmares em algumas páginas do caderno. Porém, como Michael saberia da aparência dos Nightmares? Bem, durante o seu expediente na Freddy's e na Fazbear Frights, Michael vem sofrendo com pesadelos. E isso é evidenciado pela ligação da noite na Fazbear Frights também? Vamos lá, vamos ver onde você vai. Que pode ser escutada invertida no FNAF 4 aleatoriamente. Não, tudo bem. Sim, acontece isso mesmo. Mas comprova que ele tava no FNAF 1. Não no Fazbear Frights. Essa escolha não foi aleatória, pois serve para indicar que o Michael estava sonhando com os Nightmares e a ligação de fundo revela que ele ainda estava no seu expediente enquanto dormia. Tá, mas é que tá, Fazbear Frights não tem esse áudio. Fazbear Frights não tem esse áudio, Fazne. Não tem esse áudio. São áudios completamente diferentes de uma outra localização. Fitas de treinamento, que a galera, assim, a galera entende que seria ou de 83 ou de 85. Eu acho que é de 83. Enfim, não sei por que você pegou e vinculou isso. E novamente, eu não... Tá, vamos esperar você terminar de falar que eu respondo. Além de que os Nightmares se comportam de forma semelhante aos animatronics do FNAF 1.
Nightmare Bonnie e Nightmare Chica atacam nas laterais, Bonnie na esquerda e Chica na direita, exatamente como os animatronics do FNAF 1 fazem. E um detalhe interessante é que Nightmare Chica faz barulho na cozinha, exatamente da mesma forma que Chica faz no FNAF 1. Nightmare Foxy se esconde dentro de um armário, igual Foxy se esconde dentro da Pirate Cove. Freddy se esconde do jogador durante toda a sua movimentação no FNAF 1. Nightmare Freddy surge sorrateiramente e se esconde sem o jogador perceber. A risada do Nightmare Fredbear é a mesma do Golden Freddy, só que desacelerada. E por fim, o jumpscare do Nightmare é bem semelhante ao de Golden Freddy, onde, enquanto todos os outros animatronics possuem uma animação, Nightmare ataca igual Golden Freddy, somente como uma imagem do seu rosto estático. As semelhanças são absurdas, e isso é inegável. O filme de FNAF também faz um paralelo a essa teoria, onde o Mike Schmidt dorme no meio do expediente da Freddy's e acaba sonhando com as crianças do MCI. Isso mostra que da mesma forma que Mike Schmidt sonhou com as vítimas do MCI no filme, Michael Afton sonhou com os Nightmares no FNAF 4. Tá, mas é possível ver um soro intravenoso ao lado da cama, e alguns remédios também. Isso porque a criança chorona está no hospital tendo pesadelo com os Nightmares. É óbvio que é a criança chorona o jogador do FNAF 4. Não, um detalhe muito importante que muitas pessoas simplesmente ignoram ou não sabiam é que a criança chorona após sofrer a mordida de 83 muito provavelmente ficou cego, pelo óbvio da cabeça dele ter sido esmagado. Mas isso é evidenciado também no Survival Logbook, onde a teoria Logbook Duo que eu falei anteriormente afirma que a criança chorona está conversando com Cassidy através do livro. E um detalhe dentro do Survival Logbook é que a criança chorona diz a Cassidy que não está conseguindo enxergar. Isso porque a criança chorona ficou cego por causa da mordida, então seria impossível ele ter visualizado um soro intravenoso, uma cartela de remédios e um vaso de flor, se ele estivesse realmente sonhando com os Nightmares no hospital. Mas você não precisa ver, você sente. Você escuta o bip. Faz-ne. Não é porque você tá cego num hospital que você não sabe que você não tá no hospital. Da onde vocês tiraram isso? Cara, tipo, na hora vê um bagulho que tá injetado no braço. O que é isso aqui? Vou falar, é um soro. Pô, peraí, mano. Não, calma. Peraí, velho. O Michael seria o mais provável a ver esses objetos, porque ele testemunhou a morte da criança chorona. Na verdade, ele causou a morte dela, na real. E muito provavelmente Michael viu esses objetos no hospital e acabou sonhando com eles logo depois. Mas é isso, galera, BV Dreamer não tem nenhuma estrutura. Provavelmente é o Michael... Nossa, não, cara, aqui você mamou, desculpa. Desculpa, vai, vamos lá. Vamos recapitular. Por que eu acho que o BV Dreamer... Na verdade, são as duas coisas. Primeiro, você não explicou da onde que o Michael tira a ideia dos Nightmares e como ele vê os Nightmares. Você tá falando que é só da cabeça do Michael. Não tem como isso ser possível, porque o Michael em nenhum momento teria sequer contato com os Nightmares. Não teria como ele sequer ter a possibilidade, porque pra ter essa possibilidade, ele teria que ter sido atormentado pelo pesadelo de alguém. O pesadelo de quem? Da criança chorona. Vai reclamar com o Scott Calton na droga da enciclopédia dele também, que ele bota lá que a criança chorona é a protagonista, tá lá no FNAF 4. Ah, não, Cor, não é, você mesmo falou que não é pra levar em conta a enciclopédia. Tá, cara, mas então vamos pôr outras evidências aqui. A própria criança chorona que passa por esse tipo de coisa, que parece um quarto, parece uma coisa de criança, isso replica novamente aonde? Esse mesmo quarto tá no Secret of the Mimic, que é um quarto de uma criança. O David dormia no quarto de uma criança. O mesmo quarto que é uma criança que dorme aonde? Vamos lá de novo. A criança, ela tá passando por todos os pesadelos. Ela tinha um cagaço enorme desses bichos. Ela já passava um inferno vendo e cagando neles, né, cagando deles dentro da pizzaria. Quem é o único que tem medo desses bichos na franquia que foi mostrado no FNAF 4? Aí tem o vínculo dos áudios, tem todo esse negócio. Tem o Survival Logbook, que o Michael tá lá escrevendo e vendo as coisas. Do nada, pô, tem duas crianças conversando comigo no livro aqui. Ele sonha e vê as coisas que o irmão o irmão dele não viu. O irmão dele teve pesadelo. Pesadelo, você não vê um pesadelo na sua frente, meu Deus do céu. Pesadelo é algo da sua mente. Pesadelo é algo da sua mente. É algo que a sua cabeça imagina. Meu Deus, tem até o Scott Calton, lembro, falando na época. O que uma criança vê no escuro pode ser facilmente mal interpretado. E é justamente falando de quem? Dos Nightmares. Meu Deus do céu, vamos lá. Porque eu acho que... Não, porque não faz sentido que não sei o quê. O ponto que você tem que explicar é como que o Michael Afton, ele tinha algum tipo de conhecimento dos Nightmares. Você trouxe toda a teoria que vincula. Por que que o Michael Afton teve os mesmos sonhos do seu irmão? Por quê? Você trouxe todo o vínculo. Mas aí você fala que
assim, não, isso não é... Você tá colocando que, não, o Michael Afton é o protagonista e revivendo aquela memória. A memória é de quem? Tem que ser de alguém, meu Deus do céu. Tem que ser de alguém, todo o FNAF 4 é isso. Cara, tipo, é tirar a criança chorona pra bosta. A criança chorona é só o Golden Fred. E tudo que aconteceu é o Michael Afton jogando. Cara, a criança chorona passou por aquilo e todas essas memórias e todos os pesadelos, o Michael Afton viu enquanto dormia no FNAF 1. Acabou, essa é a resposta. Não entendi. O ponto é, gente, o FNAF 4, ele é realmente na mente de alguém, na mente da criança chorona, mas nós estamos vendo as coisas ali, representando novamente a gameplay, pelo que o Michael Afton tá sonhando, entende? É um pesadelo compartilhado. É como se alguém pudesse pegar um pesadelo e mandar pra alguém. Como que isso aconteceu? Justamente o Survival Logbook, que mostra que o Michael tava indo atrás, e aí ele acha o irmãozinho falando com uma outra criança, que é a Cassidy. Pô, é a resposta do nome dos dois, é no mesmo livro, cara. Cara, dessa aqui, eu acho que você deu uma derretida na moral. O protagonista do FNAF 4, que está sonhando com os Nightmares, ele não está de castigo sofrendo torturas pelo William. Ele está imaginando... Ah, não. Isso tudo bem. Isso eu concordo. A galera bota que é a criança chorando sendo torturada e não é isso. É só a criança tendo pesadelo mesmo e medo das coisas que ela tinha na época. Ela era bulinada pelo próprio irmão também. E ela tinha um medo enorme. Já tinha as lendas urbanas acontecendo, já tinha muita coisa que as próprias crianças inventavam e falavam pra ela. É isso que gerou medo na criança chorona. Pô, cara, peraí, velho. Enquanto trabalha. Pelo menos é isso que... Entendi. Leon Game. Que o Leon Risk estava insinuando o futuro pro... Não, isso aqui já era. Não, isso aqui já era. A teoria Leon Game afirma que o Leon Risk, que é um dos compositores das OSTs de FNAF, estava insinuando um projeto futuro de FNAF oficial, como um suposto FNAF Ruin 2 ou uma DLC do Secret of the Mimic. Essa teoria eu só coloquei no vídeo mesmo por meme, e também pra cortar as asinhas de fadas de vocês do mesmo jeito que esse cara cortou as minhas. Pra você que não tá sabendo de nada, no Twitter um cara chamado Leon Risk, que é um compositor muito bom de FNAF, começou a fazer umas postagens meio suspeitas, onde dava a entender que ele estava trabalhando em um projeto secreto de FNAF. Como postar as músicas completas do Sister Location nunca antes vistas, posts com hashtags que levavam a uma frase, alguns terços de poemas e tals. Tudo isso a respeito de FNAF. Daí muitas pessoas começaram a acreditar que isso tudo era um ARG para o próximo jogo de FNAF, uma suposta continuação do FNAF Ruin. Mas infelizmente o Leon confirmou que na verdade essas publicações eram somente para divulgar o trabalho dele e que ele estava trabalhando em um novo álbum nada relacionado com FNAF. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Eu acompanhei esse suposto ARG de FNAF e eu fiquei realmente muito curioso para saber do que se tratava. E eu achava que real era sobre um novo jogo de FNAF, porque as evidências se conectavam perfeitamente. Tem um vídeo do Corey também detalhando tudo sobre esse ARG fake de FNAF, e vocês vão ver como cada detalhe batia em ser realmente um jogo novo. Enfim, o cara revelou que não tinha nada a ver com FNAF e tals. Tipo, tudo bem ele querer divulgar o trabalho dele e tals, mas precisava mesmo criar uma falsa esperança nas pessoas só por uns cliques? Porque todo esse negócio durou um bom tempo, se eu não me engano começou no final de 2025 e ele só desmentiu isso em fevereiro desse ano. Mano, se você tá vendo que o negócio tá furando a bolha mais do que você esperava e se tornando algo muito maior, só para e desmente logo de uma vez. O cara certeza que ganhou um monte de seguidores, mas que logo foram deixando ele após saberem que o ARG era fake. Tipo, desmentisse antes pelo menos, pra não criar todo esse AUE dentro da comunidade à toa. Mas enfim, né, foda-se, o ARG não era real, a continuação do Ruin por enquanto não teve nenhum sinal de vida. Eu só coloquei essa teoria aqui no vídeo porque muitas pessoas estavam falando desse suposto FNAF aqui eu não tenho nem que argumentar. Que era o nome do projeto secreto que as pessoas apelidaram, mas que infelizmente não era real. Ser fã de FNAF não é fácil. Então só para não confundir vocês, FNAF Interwebs não é real. Will Griff, tá? William Afton começou a matar por causa do luto. Ela levanta a hipótese de que, embora ele possa ter sido uma pessoa horrível desde o início, confirmado o Secret of the Mimic, ele morreu nos assassinatos, especificamente após a morte de seu filho nos jogos. Tá, vamos lá. Will Griff, ou o luto de William, diz que o William Afton começou a matar por causa do luto em ter perdido a criança chorona na mordida de 83. Assim, essa teoria surgiu recentemente, então por isso eu só vou deixá-la no nível 1, porque vai que começa a aparecer mais evidências plausíveis. Porém,
não tem sentido o William lamentar pela morte do filho, sendo que desde Concordo. os anos 70, desde o Secret of the Mimic, o William já foi apresentado como alguém sádico que não se importa com ninguém. As evidências para essa teoria é a organização de uns totens de flores no Secret of the Mimic, onde cada flor representaria um Efton, e a flor de boneco, que seria a criança chorona, aparece em uma cama de hospital sem pétalas, e atrás dele, a flor que representa William só observando. Segundo a teoria, isso representa que William estava de luto por seu filho, por isso decidiu começar os assassinatos. Eu não acredito nessa teoria do William começar a matar por estar de luto, porque em Secret of the Mimic, o William é representado como um empresário que queria destruir os negócios do Edwin, por ser um cara Exato. egoísta e apático. E essa teoria das flores não tem o menor sentido. A flor que representa o William é representado por um bigode enorme, sendo que o William nunca teve um bigode durante a franquia. Em nenhum lugar aparece ou é dito que ele era desse jeito. Tirando isso, se fosse realmente uma representação da família Efton, como um easter egg igual a mesa Efton do Security Breach, o fato da flor da criança chorando estar no hospital e o William estar atrás apenas olhando, não significa que a partir desse momento ele começou a fazer assassinatos. O William é um filho da puta em todo o material que o mesmo aparece. E o Sim. motivo dele estar no hospital provavelmente só foi porque o filho dele tinha levado a mordida e ele só levou o menino Ele no só hospital foi lá para não deixar obrigado, o corpo pô. lá apodrecendo da boca do Fredbear. E ter onde deixar a criança chorando sem dar trabalho para ele cuidar em casa. Além do mais, se o William estivesse realmente de luto, apareceria mais evidências do que só essas flores, como o último diálogo com a criança chorona. Quem lamenta sua morte é o Michael Efton. O William nem dá as caras. É completamente possível que ele seja um vilão sem motivação para cometer crimes. A gente já viu isso tantas vezes no cinema, gente. Não só né, todas as mídias, eu não acho. E novamente, não tem isso colocado em nenhum lugar. Que o William Afton, ele chorou a morte dos filhos. Então, né, se ele não se importou nem com a Vanessa, se ele não se importou nem nos livros, ele não se importa com ninguém. Então, é isso. Silver Trap, se você diz que sabe dançar, sabe mexer, vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver. Que não se cansa, que na balada é a rainha da... Entendi. Começou a colocar memes, né? Entendi. E pra fechar finalmente o vídeo, Sarah Trap diz que haverá um sistema de esgoto na Fazbear Frights no FNAF 3, onde o Spring Trap usará para atacar o jogador. Essa teoria surgiu antes do FNAF 3 lançar, onde o mapa da atração do terror mostrava um lugar que se assemelhava a um sistema não, de mas esgoto. isso já era, já Daí também. muitas pessoas acreditavam que o Spring Trap passaria dentro de um esgoto até chegar no escritório do segurança. Eu só Aí faço essa realmente é teoria por falso. meme mesmo, porque depois de todas as outras teorias que eu falei nesse vídeo, acho bom vocês terem um descanso de informações, porque olha, hoje teve bastante coisa. Mas sobre essa teoria, seria muito da hora se ao invés de duto de ventilação, o Spring Trap usasse um sistema de esgoto para andar pela Fazbear Frights. Seria bem mais criativo e diferenciado. Enfim galera, essa foi a parte 2 do vídeo de teorias confirmadas e desmentidas de FNAF. Espero que tenham gostado do vídeo e tenham entendido tudo das teorias. Lembrando que não é porque uma teoria é determinada como confirmada ou desmentida pela comunidade, que significa que a teoria foi 100% confirmada ou desmentida. Exatamente. Eu só quis trazer algumas teorias que eu julgo terem mais sentido com a história e colocar um grau do quão próximo ela está da verdade ou da mentira, com evidências e provas. Mas lembrando que são apenas teorias, nada é completamente confirmado ou desmascarado. Até porque as teorias que são totalmente confirmadas vocês já conhecem, que é do William Afton ser o Purple Guy, a Charlie ser a Puppet, a Cassidy ser o nome da criança que está no Golden Freddy, tudo isso vocês já sabem, daí não tem graça. Por isso eu trouxe teorias mais desconhecidas pelas pessoas. Mas enfim, se vocês gostaram do vídeo, já deixem um like e se inscrevam para ajudar o canal e para eu conseguir trazer vídeos mais recentes e bem editados para vocês, na medida do possível, claro. E caso vocês discordem ou quiserem complementar com alguma teoria, vocês podem deixar nos comentários. E caso vocês tenham alguma recomendação de vídeo para eu trazer para vocês, fiquem à vontade para comentar. Mas então é isso, falou! Bom demais. Eu gostei do vídeo dele. Eu sempre gosto do vídeo do Fazner, ele manda bem. E... Nossa, ele falou assim, sobre que eu também não lembro se foi no vídeo, que eu acho não ser certo, estou confirmando, só creio que seja entre 83 e 87. Tá. Aí a galera até falou, Charlie 87 é refutado pelo minigame Give Gifts, Give Life. Como ela deu vida aos animatrônicos de 85 se ela morreu 2 anos depois? Sem falar que a função da Puppet de 87 era diferente da função de 83. Ao invés de ser um animatrônico criado para proteger Charlie, entregava presente para as crianças. Help Us 2 já confirma Charlie 83. Já que você pegar a pelúcia, deve digitar 83 na Private Room, que eu falei. Então, povo, enfim, é isso. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido. Vão lá no canal do Fazli também, ajudar ele a chegar a 10 mil. Tamo
mandando bem nos vídeos e espero que com a minha galera aqui, né, vai lá e comente, faça. Vocês também podem comentar aqui também. Inclusive vai ter mais vídeos dessas coisas. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o gostei, inscreve, ativa o sino. Excelente vídeo pro nosso mano Fasni. Tamo junto, muito obrigado. Me despeço de vocês e até a próxima.